diz assim a palavra do nosso Deus. Eu leio da NVI hoje, já coloquei aqui nas minhas anotações, e a palavra do nosso Deus diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, também os glorificou. O versículo que vai fazer parte da mensagem da noite: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Amém? Essa série de mensagens, ela se enquadrou numa soberania de Deus muito linda. Porque primeiro, eu não sabia que nós estaríamos vivendo um tempo de tanta tensão, enquanto falaríamos de uma mensagem como essa. Segundo, mesmo eu não sabendo, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então lá no seu eterno coração, Ele já preparou mensagens como essa, para serem dispensadas ao nosso coração, em um tempo específico. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Na verdade, isso é sempre, se tornou um chavão, mas é sempre algo tão lógico. Nada sai do controle de Deus, e também nada sai do seu governo. Ele conhece todas as coisas, e eu acredito muito que Ele separou esses dias para nós ouvirmos essas mensagens, porque talvez muitos de nós, em meio a tudo isso, estaríamos um pouco aflitos. Agora, é interessante, e muito interessante, porque desde o momento que nós iniciamos ali, no versículo 26, acerca da intercessão do Espírito, aquela transição dos gemidos da criação, o gemido da igreja, e aí os gemidos do Espírito, falamos sobre o icônico versículo 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, e que foram chamados segundo o teu propósito. Hoje, quando eu estava preparando a mensagem, eu me senti numa mesa redonda, onde só tinha perguntas. É como se Paulo sempre foi um cara que, quando ele trafegava em seus ensinamentos, ou quando ele estava meditando naquilo que ele queria ensinar, ou escrever para um povo específico, ele sempre navegava a lugares fundos, ou voava para lugares altos, se você quiser entender assim. E eu vejo que Paulo, depois de toda essa navegação, de toda essa explanação do que ele quis comunicar, chega uma hora que ele faz um link, e eu já ensinei acerca desse link para vocês aqui. É algo que eu sempre uso todas as vezes que eu me deparo com uma terminologia específica na Bíblia. Eu sempre uso essa forma
para compreender melhor o que Deus está querendo dizer por meio da tua palavra. Eu vejo que Paulo agora, depois de ensinar acerca das dinâmicas do Espírito e da justificação, e faz subindo, chamado, justificação, amor, chamado, justificação, glorificação, e aí ele chega e faz um link entre toda a parte anterior do texto com aquela que seria a posterior. E como é esse link? Ele faz um link com uma pergunta. A primeira pergunta de Paulo é: o que diremos, pois, diante destas coisas? E quando a gente ouve isso na Bíblia, nós não podemos achar que Paulo está querendo dizer alguma coisa relacionada às coisas que você está vivendo agora. Porque quando a Bíblia diz, o que diremos, pois, diante dessas coisas, o mais sensato a se fazer é perguntar para a Bíblia, que coisas são essas? Isso é hermenêutica. Que coisas são essas? E então, quando você passa a olhar o contexto, você passa a perceber quais são todas essas coisas. E quando eu vi que essa pergunta era uma pergunta que linkava uma parte do texto, uma parcela do texto, com a outra parcela do texto, eu falei, gente, a mensagem receberia um ótimo tema, que diremos, pois, diante dessas coisas. Então, talvez hoje o tema da mensagem, dentro dessa série é, que diremos, pois, diante dessas coisas? Agora, olha que interessante, eu já falei que nós deveríamos fazer a pergunta, e o que linka essa pergunta, linka tudo aquilo que Paulo havia escrito aos romanos, do primeiro versículo até o versículo 30, no versículo 31, essa primeira pergunta, agora faz uma alusão aos 30 versículos passados. Entre algumas coisas, ele diz, olha, você sabe que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, pois aqueles que de antemão ele conheceu, também os predestinou, e para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou também chamou, aos que chamou justificou, e também glorificou. E aí vem a pergunta, o que diremos, pois? São tantas coisas que ele talvez diria inefáveis, que ele escreve a carta e ele faz o leitor pensar, o que vocês vão dizer agora, depois de todas essas coisas que vocês já ouviram ou leram? Essa é a indagação de Paulo. O que vocês vão dizer? O que vocês irão dizer, ou o que diremos, pois, diante de todas essas coisas que eu acabei de lhes dizer? Esse link, ele é extremamente importante. Por quê? Porque na mesa redonda de Paulo, de perguntas e respostas, existem muitas perguntas ousadas, que muitas vezes, você vai ler e vai passar despercebido aos seus olhos. Existem tantas chaves que Paulo deixa com as perguntas que ele faz, que muitas vezes nós lemos e aquilo passa despercebido aos nossos olhos. Por exemplo, quando ele diz que o Espírito intercedia por nós, com gemidos inexprimíveis, a gente achava que aquilo era um clamor, quando você não conseguia falar as palavras que você queria falar. E aí ele vai compreender, ele vai dizer que não era assim, que não era quando você pensava em dizer algo, mas não conseguia. O Espírito, ele geme e ele intercede segundo uma vontade que não é a sua, porque é a vontade do Pai. Ele intercede segundo a vontade do Pai. E ali é uma chave, isso é uma chave. Isso é uma chave. Agora, quando Paulo começa a sua mesa redonda, e eu vou precisar acelerar pelo tempo, a primeira coisa que ele começa perguntando, o que seria dito depois do que ele falou? Ele começa perguntando, a primeira pergunta, a pergunta alfa, o abre alas, aquilo que abriu as porteiras, ele só começa a pergunta assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, ele disse, olha, Deus chamou, Deus te chamou, Deus te justificou, e Deus agora está engatilhando você para uma glorificação.
Você agora se tornou, ou deve se tornar a imagem de uma matriz única, primária, primogênita. E ele diz: o que vocês vão dizer sobre isso? Se Deus já fez tudo isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso toma uma outra proporção quando você entende para quem ele direcionou essa carta. Para e pensa, às vezes eu gosto de fazer isso quando estou na quinta-feira, ensinar. Mas nós precisamos, esses dias onde existe o início das dores, nós precisamos nos fundamentar. Para e pensa, às vezes a gente abre a Bíblia, vamos abrir aonde? Em Romanos. Mas nós deixamos de, talvez, nos questionar por que é Romanos. Quando Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele escreve para os irmãos em Roma. E Roma era o lugar onde havia o maior número de julgamento e de sentenças de morte. Tanto é que o próprio Paulo, ao cumprir o propósito, acaba julgado e sentenciado em Roma. Comece a pensar um pouco mais sobre esse contexto, que todo o texto vai fazer muito mais sentido para nós. Ele acaba de escrever para os irmãos que estavam no seio do maior império daquele tempo. E porventura, aqueles irmãos acabavam de experimentar as virtudes da salvação. Porque Romanos é a carta, vou falar línguas estranhas aqui, soteriológica que existe em Paulo, que fala de soteriologia, e isso não é nada que está na revista Caras, não. Soteriologia é a doutrina da salvação, o estudo da salvação do homem. Ali ele vai explicando e explanando tudo sobre a salvação. E chega um momento que ele quer afirmar os irmãos de algumas coisas que ele havia acabado de ensinar. E então ele indaga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse texto já foi dito por nós, saiu da nossa boca tantas vezes, que talvez, só talvez, somente talvez, ele perdeu toda a profundidade e a riqueza que ele carrega. Se Paulo tivesse escrito para Guarapari, no momento ou no presente momento, e essa carta fosse lida fresquinha aqui, você nunca tivesse ouvido ela, e depois dessa transição que eu li aqui, eu dissesse a vocês, lendo pelas palavras do apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Como seria a sua feição? Como seria a sua resposta a isso? Porque muita gente já bateu nesse texto, porque muita gente já usou ele erroneamente, porque muita gente já fez dele um amuleto, talvez ele perdeu o sentido primário, original e a essência que ele carrega. Porque na verdade, aqueles que foram amados por Jesus, aqueles que foram chamados por Jesus, aqueles que foram justificados por Jesus e aqueles que estão a caminho de uma glorificação por Jesus, eles devem sim fazer para si mesmo essa pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se estivéssemos numa mesa redonda e abríssemos aqui para as falas dentro dessa vertente, o que você responderia? Vamos pensar, vamos trazer essa mensagem para um âmbito mais íntimo, mais pessoal. Não vamos deixar que isso se torne abrangente. Nós aqui, só eu e você agora, porque eu e você já é nós. Nós aqui, só eu e você, porque eu e você somos nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui, queridos, sem nenhuma ênfase, sem nenhuma
dramatização do texto. A verdade, o que ele diz aqui é o seguinte: se o Rei e o Senhor do Universo é por nós, se Ele nos amou, se Ele nos escolheu, se Ele nos chamou, se Ele nos justificou, se Ele decretou a nossa justificação, quem se atreverá a ser contra nós? Ele não disse quem é contra nós, porque isso ele já tinha resposta. Ele já tinha resposta de quem era contra nós. Ou de quem é contra nós, não era, de quem é contra nós. Mas ele queria fazer os crentes em Roma pensar que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem? Quem será contra nós? Sabe qual é o problema? Eu vou esticar isso aqui. Pela sua feição. Vou esticar pela feição dos seus rostos. Tem coisas que nós falamos que acreditamos, mas quando chega aos nossos ouvidos, a gente fala, eu acho que não é tão assim para mim. Eu acho que isso serve para alguns, mas para mim não serve. Eu acho que isso se aplica na vida de muita gente, mas talvez a minha vida não é assim. Eu estou passando por tanto problema. Ei, Paulo também estava passando por problema, e isso não isentou Deus de ser por ele. Quem é que disse que se Deus for por você, você não vai passar por problema? Esquece isso. Agora, se Ele for por você, se Deus é por nós, como é que esses problemas conseguirão nos vencer, tendo Deus ao nosso lado? Estica isso no teu coração. Estica isso dentro de você. Estica isso dentro de você. Porque muitas vezes, queridos, essas questões e essas vertentes, elas nos assolam com tanta facilidade. E nós esquecemos que tem um Deus grandão do nosso lado. Grandão. Uma vez a minha professora de escola bíblica dominical, ela disse: quando você estiver passando por problema, chega até o seu problema, Joãozinho. Ela me chamava de Joãozinho, né? Agora já cresci um pouco. Ela chamava assim: Joãozinho, quando você estiver passando pelos seus problemas, chega até o seu problema e apresente a ele o seu Deus. Faz assim: olha, problema, esse aqui é o meu Deus. Isso não é uma mensagem de encorajamento, porque a própria Bíblia dita, falada, já deveria nos encorajar. Isso só é uma verdade sendo estressada entre nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que o marxismo cultural vai conseguir levar os nossos filhos? Será que o hedonismo vai conseguir levar os nossos filhos? Será que a perseguição vai conseguir nos alcançar? Será que a peste vai conseguir nos assolar? Não, se Deus é por nós, ninguém conseguirá vencer o Deus que é por nós e está em nós. Ninguém. Me desculpa se você não crê nisso. Me desculpe. A mesa redonda de perguntas segue adiante, e a segunda pergunta é: aquele que não poupou o seu próprio filho, por acaso não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Não, só pensa comigo nessas perguntas. Ele começa dizendo, fazendo uma conexão ao texto anterior. Depois ele faz uma pergunta enfática, e depois ele afirma: se aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos daria com ele de graça todas as coisas? E eu fui procurar coisas lá no grego, que eu tenho uns trem grego na mão, assim, os aplicativos de grego. E sabe o que é coisas? Todas as coisas, sabe o que é todas as coisas? É todas as coisas. É verdade, está lá escrito. Todas as coisas. Eu pensei que ia sair uma palavra super dinâmica. Lá está escrito todas as coisas. É todas as coisas. E aqui eu fico pensando,
não sei você, fica comigo, eu não sei você, mas para mim, quando eu leio a primeira pergunta, ela faz uma conexão com o texto passado. A segunda pergunta, ela é esplendorosa, ela vem ferir o meu intelecto. A próxima pergunta, aquele que não poupou o seu próprio filho, por acaso não nos dará com ele, graciosamente ou de graça, todas as coisas? Ela liga, ela faz uma ligação com a pergunta anterior. Tipo assim, se Deus é por você, quem será contra você, ou nós? Porque se ele não poupou, olha, não faz uma conexão? Porque se ele não poupou nem o seu próprio filho, como ele não poderia ser por nós? Ou como ele não poderia dar a nós todas as coisas? Além dessa conexão, existe uma pérola aqui que eu quero compartilhar com você. Eu dei uma mergulhada, tirei uma pérola e vou dar para vocês. Qual é a pérola desse versículo? Algo interessantíssimo. Talvez a noite de hoje é de ensino. Algo interessantíssimo. Qual é o interessante aqui? É que esse texto, nessa segunda pergunta, ou a terceira talvez, ele vem revelar a natureza constante de Deus, mesmo em meio às fases inconstantes do homem. É uma pérola, tem que ler com um pouco mais de atenção. Essa terceira pergunta, ela revela a natureza constante de Deus, em meio à natureza inconstante do homem. Por quê? Ela vem numa crescente. É como se Paulo estivesse dizendo assim, perguntando: se quando vocês eram pecadores, ele deu o que ele tinha de melhor, que é o seu filho, agora que vocês se tornaram filhos, será que ele não daria todas as coisas? Tem que repetir, vou repetir. Vamos repetir. Que é uma pérola, é simples, mas é uma pérola. Quem gosta de pérola, irmãos, vem comigo, vamos mergulhar. Aqui revela a natureza constante de Deus. Porque quando o homem era pecador, ele deu o que ele tinha de melhor, que foi o seu filho. Agora o homem se tornando filho, Deus não deixou de ser gracioso e de dar ao homem tudo aquilo que ele precisa. Ou seja, a natureza de Deus é constante. Ele é o mesmo quando você era pecador, e ele continua sendo o mesmo uma vez que você se tornou filho. E quando você era pecador, ele deu tudo que tinha de melhor. E agora, será que ele não daria graciosamente todas as coisas? Pensa, é uma mesa redonda hoje, para você pensar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós lutamos, ai meu Deus, não estava no script isso não, hein? Muitas vezes nós lutamos por coisas que Deus já nos deu. Muitas vezes nós lutamos por coisas que Deus já nos deu. Porque enquanto estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos, Ele deu o que Ele tinha de melhor. E agora como filhos, será que Ele reteria a sua generosidade? É para pensar. Muitos de nós batemos a cabeça e barganhamos com Deus aquilo que Ele já nos deu. Irmão, posso falar rasgado aqui? 9 horas da noite, tem que falar rasgado. Para de querer ir na campanha do lencinho, dos negocinhos, irmãos, para querer trocar com Deus alguma coisa que Ele já te deu. Vamos ser mais inteligente. A gente precisa ser mais inteligente, irmãos. Como é que a gente vai lá e tal, fazer um negocinho, fazer uma corrente de 7 semanas, fazer não sei o quê, para querer ganhar de Deus aquilo que Ele já nos deu. E Ele deu quando você era pecador, agora você é filho. Aliás, se existe alguém ainda que não recebeu e não se tornou filho, eu vou dizer para você, você está perdendo. Como não daria Deus agora todas as coisas? Preste atenção, queridos. Quando Deus Ele inicia algo, Ele não descansa enquanto Ele não completar esse algo.
Eu não sei porque às vezes eu estou agachando agora no púlpito, não sei o que está me dando, né? Mas eu sou sincero, pelo menos eu estou com um stick novo. Dá risada, né? É de mim, é de graça. Olha só. Preste atenção. Quando Deus inicia algo, Ele não descansa até completar esse algo. Quando algo permanece incompleto, não é porque Deus cansou, é porque você cansou. E tem gente que cansa, em vez de descansar, desiste. Descansa, irmão. Tendo certo isto, mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Eu não sei você, agora dá vontade de chorar isso aqui. Porque todo dia de manhã quando eu acordo, e talvez eu possa me olhar no espelho, e eu possa ver uma obra incompleta, mas se eu der um passo adiante daquele que é o maestro, o arquiteto, o artesão, o oleiro, eu posso dar um monte de adjetivo que a Bíblia fala que ele é. Se eu der um passo em direção a ele, é como se ele dissesse para mim: fica tranquilo que eu não vou descansar, eu não vou descansar. Você pode, mas eu não irei descansar até completar a boa obra que eu comecei na sua vida, em Cristo Jesus. Não pare no caminho, descanse. Aquele que começou a boa obra, ele não descansará, ele não dormitará, ele não olhará para trás, ele não vai retroceder. O homem retrocede, o homem tenta descansar, tenta deslizar nos caminhos, mas Deus não, Ele permanece constante, porque esse texto me prova que a natureza dele é constante, enquanto éramos pecadores, e ela permanece constante, uma vez que nós tornamos filhos. Vou pular esse negócio aqui, ó, próximo, ok. E é interessante, irmãos, que aquele que torna possível todas essas coisas, torna possível por meio desse ato de generosidade. Cristo foi o maior presente que eu e você poderíamos ganhar do Pai. Nada mais, preste atenção, nada mais. E eu quero que todo mundo seja próspero. Eu estou dando aula aí agora sobre o mercado financeiro, tem uns operadores aí de bolsa de valores comigo agora, tem uma galera aí trabalhando, tendo sucesso e tudo. Agora, eu quero que todo mundo voe. Por mim, eu quero que todo mundo seja o mais bem sucedido possível. Agora, eu vou dizer para você uma coisa, sem medo de errar. Nada disso se compara àquilo que nós recebemos do Pai em Cristo Jesus. Nada. Absolutamente nada. O maior presente do Pai foi Jesus, e a maior prova de amor foi Ele ter morrido na cruz por nós. Nada vai superar isso. Como diz os jovens, nada vai barrar isso. E é interessante, Jesus, irmãos, Jesus, Ele não foi um mártir. Ele não se tornou um mártir. Ele é o Senhor, nós somos as suas testemunhas. E testemunha significa mártir. Jesus entregou a sua vida. É bem diferente. É bem diferente. Não foi Judas que traiu para que ele fosse levado até lá. Irmãos, quando ele descobriu quem era o traidor, quiçá nós fizéssemos o mesmo, né? Imagina, Mateus, na mesa comendo, esse cara aqui é o traidor. Aí Jesus vai lá, amigo, meu amigo, chama o traidor de amigo, porque não foi Judas quem levou Jesus até a cruz. Não foi Judas.
Jesus era tão poderoso, olha para mim. Jesus era tão poderoso nas suas manifestações, que por onde ele andava, nada permanecia igual e o mesmo. Mas ele era tão simples, que por onde ele andava, ele se parecia, se misturava com todos. Quem é esse cara que a gente vai vir pegar aqui? É Jesus. Então eu vou dar um beijo nele para vocês saberem que é ele. Porque tem tanta gente igual a ele. Tem outra chave aí, hein? Saiu agora. Quem estava com Jesus quando os guardas chegaram? Diga, os discípulos. Todo discípulo vai se parecer com o seu mestre. Quem que é esse cara? Eu vou dar um beijo nele para você não pegar o discípulo, porque está todo mundo igual. Todo mundo é igual, então eu vou dar um beijo no Senhor, para você saber que é Ele. E aí aquele discípulo mais amoroso, levanta, arranca a orelha fora. Jesus teve trabalho com Pedro, não teve não, irmãos? Fala a verdade. Jesus teve trabalho com Pedro, não teve? Como Jesus teve trabalho com Pedro? Pedro deu muito trabalho para Jesus. E Jesus não descansou, não desistiu dele. Aquele discípulo que dá trabalho, você não consegue descansar dele. Vai lá, Jesus cola a orelha. Os guardas ficam de olho. Depois que ele colou, ninguém queria colocar a mão nele. Imagina, eu vou colocar a mão nesse cara nada, esse cara cola a orelha. Imagina o que ele pode fazer com a gente. Aí Jesus, fica tranquilo. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou. Eu a dou. Jesus não foi um mártir, ele foi um presente. Jesus não foi um mártir, ele foi um presente. Jesus não foi um mártir, ele foi um presente. Ele é um presente. Jesus é um presente. Ei, Jesus é um presente. Jesus é um presente, não foi um mártir. Ninguém foi lá tirar a vida dele, arrancar sangue dele sem a vontade dele. Ei, ninguém foi. Quando ele chega, não foi Pilatos quem matou Jesus. Pilatos lavou a mão. A mulher de Pilatos tinha sabedoria, falou: esse cara aí é o Cristo, hein? Toma cuidado. Não, o que a gente vai fazer com ele? Vamos deixar o povo decidir. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele a deu. Jesus é um presente. Pensa nisso um pouco mais, vai. Jesus é um presente. O presente que se faz presente. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aí Paulo agora, vou finalizar, Paulo agora leva as perguntas a um nível mais intrigante ainda. Lembra que eu falei que ele estava em Roma? Lembra que eu disse que Roma era o lugar dos julgamentos, das mortes? Paulo morreu decapitado em Roma. Lembra que eu disse isso? Agora ele eleva o negócio. E eu fico só imaginando como seria ler essa carta em Roma. Porque ele fala o seguinte: a próxima pergunta, que é a quarta pergunta de Paulo, ele fala assim: olha, quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Volta na sua mente, volta. Roma, carta chega, os irmãos estão lendo na igreja da cidade, e de repente, no lugar onde todo mundo estava sendo julgado e acusado, eles leem assim: quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Volta mais um pouco, vai. Lá em Roma, César, o imperador, cortando cabeça, tirando, matando cristãos, matando-os do caminho. De repente chega a carta. Chegou a carta de quem? Do irmão Paulo. O que está escrito? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Provavelmente, naquela comunidade, vem comigo, viaja um pouco comigo. Naquela comunidade, tinha famílias de irmãos que estavam sendo acusados. E aí, de repente, está escrito lá: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Tem a pergunta, tem a interrogação, e logo depois da interrogação, vem uma afirmação: é Deus quem os justifica.
Volta na nossa mente mais um pouco. Pelo amor de Deus, que eu estou ficando animado com esse negócio. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Eles leram em voz alta na congregação, porque era lido do início ao fim a carta. De repente, depois da interrogação vem: é Deus quem o justifica. E aí eu fico pensando, a irmã Radassa, a irmã com aqueles nomes hebraico, Hashiba, ela lendo aquilo, e de repente talvez o irmão dela estava sendo acusado no tribunal de Roma, e aquilo traz uma justificação, algo, uma alegria, uma esperança para ela, e talvez no meio da congregação, ela de mãos altas agora adora Adonai, o seu Deus, dizendo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus os justifica. Ah, meu Deus. E aí Paulo é ousado, Paulo é ousado, e a gente está em falta de crente ousado. Por isso eu gosto de um cara que colocou som no carro, e sai gritando, irmãos, na rua toda. A gente tem que ser ousado, e tem uns projetos ousados chegando aí, hein? Só para macho. O primeiro deles é família acolhedora. Nós vamos trazer aqui um ministério aí, não sei nem que ministério que é. Eu não sei que ministério que é, não. Eu ia apontar para o irmão ali que é motorista do prefeito, mas ia colocar ele em maus lençóis. Ninguém conhece. Chegou um ministério aqui de adoção provisória, temporária. Irmão, sabe quantos órfãos tem em Guarapari em casa de passagem? 30. 30 órfãos? Só? Eu falei para a mulher, vamos lá, chegou uma psicóloga e mais uma pessoa do ministério aí. A gente fez um café para elas aqui, ficaram toda boba. Colocaram nas redes sociais da prefeitura. E a gente falou que vai trazer aqui em um culto de quinta-feira. Vamos explicar sobre adoção provisória. Vão haver pais provisórios aqui, temporários. O segundo projeto esse ano a gente entra nas escolas, projeto Jovens no Caminho. Vamos pregar nas escolas, já está tudo sendo orquestrado. Por quê? Por causa de ousadia. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. A próxima pergunta foi mais ousada ainda. A próxima pergunta, se chegasse nos ouvidos de César, Paulo morria antes do tempo. Porque ele disse assim: quem os condenará? Paulo disse assim, na barba de César, na sala dele, Paulo disse assim: olha, quem os condenará? Foi Jesus quem morreu em favor deles. E que também ressuscitou, e que tem mais, intercede por eles, como advogado deles. Se fosse eu, César, já estava tremendo na base. Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Quem os condenará? Quem? Quem os condenará? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que foram chamados segundo o seu preceito. Aqui nós vamos aterrar um monte de coisa hoje aqui. Vamos enterrar. Agora, eu vim com a retroescavadeira. Para de se martirizar por aquilo que Deus já te perdoou. Vamos, chega. Hoje é o último dia. Acabou o mimimi. Vamos, acabou. Vamos mudar de fase. Chega. Quem os condenará? Quem é que vai os condenar? Aquilo que Deus fez por você já foi o suficiente. Nem em Roma, aquele que condenava injustamente, podia condenar aquele que Jesus havia morrido e sofrido em favor. Chega, hoje é noite de você enterrar algumas coisas. Enterra isso, coloca 7 palmos debaixo da terra. Acabou, chega, enterra isso.
toca o barco, toca o barco. Ninguém pode condenar, porque foi Cristo quem morreu e mais, que ressuscitou e está à direita e também intercede, advoga a sua causa. E aí a ousadia de Paulo finaliza da seguinte forma: eu acredito, tá? Você pode ter uma outra perspectiva, mas eu acredito que Paulo já escreve essa carta sabendo que ele morreria em Roma. Ele sabia que ele morreria lá, mas dentro de um propósito. Ele queria ir acabar lá. E aí, quando ele fala sobre a acusação e sobre a condenação, debaixo de um estado mais julgativo, irmãos, nós não estamos em Roma não, mas vamos falar bem a verdade? Vamos falar a verdade. O séculozinho para julgar e condenar as pessoas igual nós. As pessoas exercem julgamento e condenação, irmãos, lá vão ter, como se elas fossem o César da época. Eu estou tendo que fazer intervenção com algumas pessoas que estão se achando ser santas demais. E aí, quando para falar com as outras e as outras não correspondem como elas querem, a pessoa quer surtar, quer sair da igreja, quer... Não, por quê? Porque ninguém ora, ninguém jejua. Espera aí, irmão, se você está tão forte assim, estende a mão para o fraco. É aleluia mesmo. Nós não estamos fazendo apologia à fraqueza, mas a gente também não pode usar a fraqueza do outro para criar uma para a gente. Porque é bem mais fácil, e se eu falei para essa pessoa, seria bem mais fácil falar domingo à noite, numa sala, num saguão de hotel, para alguns filhos na fé, alguns discípulos específicos, do que falar para a massa. Agora, nós vamos excluir a massa, porque na massa tem uma pessoa que é pega em adultério? Nós vamos excluir a massa, porque na massa tem uma mulher com fluxo de sangue? Nós vamos excluir a massa, porque na massa tem um centurião desesperado? Não dá para excluir a massa, porque Jesus não excluiu a massa. A massa precisa de Jesus. Queria eu poder viver só com discípulos, seria um prazer, seria muito bom, mas eu preciso seguir aos pés, as passadas de Jesus. E dentro de tudo que foi exposto agora, finalizando, ele diz assim: uma vez que ninguém pode nos acusar, uma vez que ninguém pode nos condenar, mesmo vocês vivendo num lugar de acusação e de condenação, a pergunta final que eu lhes faço é: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Sabe o que eu fico vendo ali? E eu sou meio choroso para essas coisas mesmo. É como se Paulo estivesse falando assim: olha, ainda que César te acuse falsamente, ainda que César te condene falsamente, ainda que César possa matar você na guilhotina, ninguém vai conseguir te separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus. E ele é tão bom, porque ele fala assim: olha, será a tribulação, aquele povo era tribulado, será a angústia, será a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo. E ele finaliza citando as palavras do profeta, dizendo: não é aquilo que está por fora que vai ter êxito em fazer aquilo que já aconteceu por dentro. Não, vamos lá, de novo. Não é aquilo que está fora, não é César, não é a cúpula romana que vai conseguir fazer o que é aquilo que já foi feito por dentro, porque nós já fomos crucificados por dentro, nós já morremos por dentro. Então todos os dias
Meus irmãos, seja em Roma, seja em Guarapari, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na Itália, seja na China, todos os dias nós já somos como ovelhas mudas, indo em direção ao matadouro, porque aquele que pode matar a carne, não pode mais levar a nossa alma, porque a nossa alma já foi garantida, já está garantida em Cristo Jesus. Nada mais nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não vai ser a morte, não vai ser o passado, não vai ser o porvir, não vai ser o corona, não vai ser o Trump, não vai ser nem um político, nem um homem e nem sequer César. Porque o que ele fez por dentro já nos garantiu uma vida que nos leva a viver radicalmente até o fim. Deixa eu falar algo para você, fica de pé. Fica de pé. Não existe nada mais seguro, nada, ouça, nada mais seguro do que estar em Cristo. Você vai ver muitas pessoas desesperadas nos próximos dias. Agora abro parênteses e libero outra palavra acerca dos dias. É só uma oportunidade para você ser luz, para você ser sal. Muita gente vai se desesperar. E vai ser a sua oportunidade de mostrar para ela o que sozinho elas não conseguiriam enxergar. Quem nos separará do amor do Pai que está em Cristo Jesus? Quem? Quem nos separará? Quais são os poderes capazes e suficientes de nos separar?